Me chamo Ricardo Matos, sou natural do Rio de Janeiro, no Brasil. Tenho 42 anos e vivo cá em Braga há 3 anos e meio, desde 2019. No Brasil, eu tenho algumas formações e atuei em algumas áreas, mas a principal atividade da minha vida foi o sacerdócio. Eu sou pastor batista e o que me trouxe aqui foi a participação em uma igreja batista como um sacerdote. Nós reconhecemos que a fé cristã, cá em Braga, ela está muito bem representada historicamente pela sede Braga. E nós entendemos que a Missão Batista partiria também as suas atividades dessa mesma cidade, que desde muito tempo tem sido alvo do cristianismo através da fé católica romana, e nós estamos cá para contribuir com esse evangelho que acreditamos e vivemos. Braga, no aspecto pessoal e não da vida ministerial, Braga me encanta pela história tão longe, tão distante, uma cidade bilimenar, mas ao mesmo tempo, no seu dia a dia, é uma cidade tão jovem, é uma cidade tão criativa, tão disruptiva para o nosso tempo, tão diversa, e isso faz, como cidadão hoje, residente em Braga, me sentir muito bem nessa cidade. Nós planejamos muito bem a vinda para Portugal e a escolha da cidade e tudo como aconteceu. Mas como todo planejamento para uma mudança de grande porte, como é sair de um país e ir para um outro, aparecem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Eu acredito que essa instabilidade, insegurança desses primeiros ajustes coloca, sim, uma dificuldade e algumas preocupações nesse momento. Até porque eu vim para a cidade com a minha esposa e 2 filhos. Na ocasião que cheguei, o mais novo tinha apenas 1 ano de idade. Então, esse cenário de observar muito bem como que a minha filha ou meu filho estavam reagindo a todo esse processo de afastamento da família do Brasil e que a integração com a cidade, com a cultura e com a nova rotina que eles estavam, era o meu maior ponto de tensão nesse momento. Eu sou português, nascido no Brasil, mas meu bisavô é português, então de alguma forma tínhamos contato direto com a cultura dentro da nossa família. Claro que da época que o meu bisavô deixou Portugal e foi para o Rio de Janeiro, ele acentuou as mudanças de cultura para o Brasil, e isso nos coloca em realidades diferentes. Mas parte da cultura, do tempero, mas principalmente do jeito de lidar com o português, era algo que já fazia parte habitual da nossa família. Não me causa estranheza nada na cultura. Eu tive a oportunidade de viver em 2 estados da Federação Brasileira. Eu vivi no estado do Rio de Janeiro, a maior parte da minha vida, e também vivi no estado de São Paulo, uma cidade de nome bem engraçado, chama Pindamonhangaba. E eu pude, então, fazer essa transição de contraste. Como o Brasil é muito continental, é muito grande, de um estado para o outro muda-se muita coisa. Então eu passei por uma primeira mudança da realidade do Rio de Janeiro para São Paulo, e depois de São Paulo eu vim para Portugal. São Paulo é um estado mais frio, e também o ritmo das pessoas, eles não são tão calorosos como os cariocas, por exemplo. E aí, essa transição que eu fiz no Brasil me ajudou também com a transição cá, tendo em vista que é mais ou menos o ritmo da cultura portuguesa, As pessoas, elas são um pouco mais cuidadosas
com a inserção de novos relacionamentos, a abertura das suas vidas privadas e das suas casas, os acessos a isso. Então eu dei uma contextualizada tanto de clima quanto também de relacionamento e de temperamento de relacionamento no Brasil, e a adaptação aqui foi mais fácil, porque eu acho que esse é o grande diferencial entre uma parte do Brasil, né, incluindo Rio de Janeiro, Nordeste, e a cultura portuguesa, né? Há uma grande região no Brasil, uma grande parte dos estados brasileiros, as pessoas são muito abertas e somos amigos muito rápido. E as coisas aqui são um pouco mais lentas nesse sentido. Eu acredito que eu não me vejo mais a viver em outro sítio. Braga foi como um anzol fisgou o meu coração. Eu gosto imenso dessa cidade. Estive recentemente no Brasil, após 3 anos que não estava lá. E quando pisei de volta aqui, depois de 19 dias, eu me lembro que ao andar ali pela Praça da República, descer a Liberdade, eu olhei para aquilo e disse, essa é a minha cidade. Considero que meu processo de imigração para Portugal, ele foi por um propósito superior a apenas a minha condição de vida, né? Então não levei em consideração alguns dos problemas já conhecidos do Brasil, como violências e outros casos. O que me trouxe aqui é a minha missão de vida, né? E essa missão está projetada para esse lugar. Aliado a isso, como eu disse, as minhas raízes são portuguesas. Então eu acredito que eu sou descendente do meu bisavô, que regressou para ficar de vez. E aqui, talvez, a partir dos meus filhos, uma nova geração, né, da nossa família a viver para sempre em Portugal.